Oi, pessoal, tudo bem com vocês? O assunto da aula de hoje é tabela periódica. Esse conteúdo está na aula 6 da apostila 1, página 46 e 47, frente 3. Então, os objetivos para a gente estudar a tabela periódica, nós vamos conhecer a origem da tabela. Os objetivos é classificar os elementos segundo a tabela periódica. Nós vamos classificar como propriedades metálicas, ametálicas. Vamos trabalhar a configuração eletrônica na tabela, a ocorrência desses elementos químicos na natureza, seus estados físicos. Relacionar a configuração eletrônica da camada de valência com a sua posição na tabela. Então, como nós estudamos o diagrama de Linus-Pauling, nós vamos usar aquele diagrama na tabela periódica. Vocês vão ver que é muito mais fácil. Então, o pai da tabela periódica é Mendeleev. Então, esse cientista russo, ele foi o criador da primeira versão da tabela periódica. Então, ele organizou a tabela em ordem, os elementos estariam em ordem crescente de massas atômicas. A tabela é formada por linhas verticais e horizontais. As linhas verticais são as famílias, grupos ou colunas. Ele colocou esses elementos em ordem crescente de massa atômica. A classificação da tabela atômica atual, ela foi feita por Mosoley. Ele fez a lei periódica. Os elementos, segundo Mosoley, estavam organizados em ordem crescente de números atômicos. Ele usou essa classificação da tabela atômica atual, usando como base a classificação de Mendeleev. A tabela periódica, vocês podem observar que ela é formada por 18 colunas, 18 linhas verticais. A primeira coluna aqui é a coluna 1, coluna 2, e vão seguindo, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18. Então, são 18 colunas. A tabela periódica, ela é dividida em dois grandes grupos, as colunas A e as colunas B. Então, uma dica, as colunas A são as colunas altas. Pode ser chamada de coluna 1A, coluna 2A. Então, aqui direita no alto, coluna 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, coluna 8A, que seria a coluna 0. Algumas colunas têm nomes específicos. Agora, essas colunas aqui, que está no centro da tabela periódica, elas são as colunas B. Então, uma dica, coluna A está nas colunas altas e colunas B estão nas colunas baixas, são as famílias ou grupos. O que Mendeleev propôs? Que os elementos estariam em ordem crescente de número atômico. E na tabela atual, por exemplo, o hidrogênio tem massa 1, uma unidade de massa atômica. O lítio tem massa 3, massa 7, massa 23, massa 40, o rubídio massa 85, o césio massa 133 e o frâncio massa 223. A tabela periódica, então, as linhas verticais são chamadas por família, grupo ou coluna. Nós temos aqui à direita os períodos ou camadas ou níveis eletrônicos. Então, período, nível e camada são palavras sinônimas para indicar a divisão da eletrosfera segundo Niels Bohr, no modelo atômico dele. Então, a tabela periódica, a primeira linha horizontal é representado pelo primeiro período. Primeira camada, camada K. O segundo período, a camada L.
O terceiro período, camada N. São as linhas horizontais. O quarto período aqui seria a camada N. Camada O, P e a camada Q. Então, observe. O primeiro período é um período muito curto, é um período curtinho. O período 2, que é a linha horizontal, aqui ó, que está no segundo período, segundo nível, ele é curto, o terceiro é curto. Esse quarto período já é um período longo. Esse quinto período é muito longo. O sexto período e o sétimo período, eles são os maiores, são os mais longos. Essa série, aqui embaixo da tabela periódica, série dos lantanídeos e actinídeos, eles estão localizados no sexto período e no sétimo, respectivamente. Então, essa série dos lantanídeos aqui, eles estariam localizados no sexto período. E a série dos actinídeos, no sétimo período. Eles estariam localizados aqui na coluna 3. Nessa posição estariam os lantanídeos e nessa posição estariam os actinídeos. Então, esses 7 períodos, acompanha a tabela periódica, eles correspondem às fileiras horizontais, que são justamente os níveis energéticos, que são a divisão da eletrosfera, vai de K a Q, que corresponde ao número 1 até o número 7. A camada 1 é a camada mais próxima do núcleo, ela sofre maior atração com o núcleo. A camada mais afastada, que é a sétima, sofre menor atração. Então, a camada mais distante é a mais energética, e a camada mais próxima do núcleo, que é a K, tem menor energia. Então, os períodos aqueles períodos que ficam abaixo da tabela, são os lantanídeos e os actinídeos. Esses elementos, eles vão do número 57, que é o lantânio, até o elemento 71, que é o lutécio. Os actinídeos, que estão localizados no sétimo período, na camada mais energética, nós temos, do actínio, 89, até o elemento laurêncio, 103. Esses elementos, eles são elementos que têm tanta semelhança nas propriedades físicas e químicas, que estão localizados na mesma coluna, que é a coluna 3B, e no mesmo período, no caso os lantanídeos, estão localizados todos no sexto período e na coluna 3B. Seria como se fosse uma sanfoninha, uma pasta de colocar documento. Então, vamos supor, o lantânio é o fundo dessa gavetinha, que é uma sanfoninha, e o lutécio seria a tampa da gaveta, a parte mais externa da gaveta. Então, o elemento 57 estaria no fundo, depois o 58, 59, e o elemento 71, que é o lutécio, estaria na parte externa da gaveta. Com os actinídeos acontece a mesma coisa. Esses elementos têm propriedades tão semelhantes, tanto física quanto química, que eles estão na mesma linha vertical, na mesma coluna 3B. Então, o actínio seria o elemento 89, depois o 90, 91, até chegar ao elemento 103, que seria a parte externa da gaveta, estaria colado na parte de fora da gavetinha, era uma sanfoninha. E eles estão todos localizados no sétimo período da tabela periódica. Pertence ao grupo 3 ou 3B da tabela periódica. Eles são elementos de transição. Nós vamos agora olhar a distribuição eletrônica de alguns elementos do segundo período. E nós vamos observar que existe uma relação em um segundo período com o número de camadas que esse elemento tem. Então, como exemplo aqui, o primeiro exemplo é o lítio. A gente vai fazer a configuração dele, 1s2, 2s1. Na camada K, observa que foi distribuído 2 elétrons. A primeira camada do lítio tem 2 elétrons. A camada mais externa do lítio apresenta 1 elétron. Então, isso aqui, gente, já vou adiantando para vocês.
Se o elemento pertence à coluna 1A, que é a coluna 1, a configuração de todos os elementos dessa coluna tem a terminação S1. Quer dizer, eles têm um elétron na última camada, estão todos localizados no subnível S. Isso é uma propriedade química desses elementos. E vocês podem observar que o lítio apresenta 2 níveis energéticos. Então, esse 2 aqui indica a camada mais externa do lítio. Indica que ele está localizado na segunda camada da tabela periódica. Vamos pegar como exemplo aqui o carbono. Ele tem 6 elétrons também. A gente vai distribuir esses elétrons. Aqui é um S2, 2S2, 2P2. Observa que a camada de valência é aquela mais afastada do núcleo. Então, o carbono também apresenta só 2 camadas na sua eletrosfera. Então, ele está localizado na camada 2, como o lítio também. Na camada K, observa que comporta, que é a camada número 1, 2 elétrons. Na camada 2, comporta 4 elétrons, 2 aqui, mais 2 aqui, 4 elétrons. O terceiro exemplo é o neônio. O neônio tem 10 elétrons. Então, nós vamos distribuir esses elétrons, um S2, 2S2 e 2P6. Observa que a camada de valência do neônio, a camada mais afastada do núcleo, é a camada 2 também. Na camada 1, que é a camada mais interna dele, ele tem 2 elétrons, aqui no expoente. Na camada de valência, que é a camada mais afastada do núcleo, ele tem 8 elétrons. 2 mais 6, 8. Ele apresenta 2 camadas de energia na sua eletrosfera. Então, concluindo, elementos de um mesmo período possuem o mesmo número de camadas. Então, vocês podem observar o primeiro exemplo, o lítio, o segundo, o carbono, o terceiro, o neônio. Então, como todos terminam em 2, então a última camada deles, a camada mais externa dele é 2, então todos pertencem à camada número 2 da tabela periódica. Eles estão todos na mesma camada, camada 2. Grupos, famílias ou colunas. Então, são as linhas verticais da tabela periódica. No total são 18 fileiras verticais. Esses elementos estão agrupados nessas fileiras por terem propriedades químicas e físicas semelhantes. Então, elementos de uma mesma família apresentam propriedades químicas semelhantes. Então, vocês vão observar que na coluna 1A, os elementos, eu já falei para vocês, eles terminam em S1. Vocês vão ver que na coluna 2A, eles terminam em S2. Então, observa, nós temos aqui o berílio e o cálcio. Então, vocês podem perceber que se eles terminarem em S2, é porque eles pertencem à mesma linha vertical, à mesma coluna, coluna 2A. Tanto o berílio quanto o cálcio, eles terminam em S2. Então, pelo fato de eles terminarem em S2, eles estão localizados na família dos metais alcalinos, terrosos. Mas vamos olhar aqui. Apresenta apenas 2 camadas energéticas. Ele está na segunda camada energética da tabela periódica. Então, esse está localizado na coluna 2A. Esse também, porque ele apresenta 2 elétrons no subnível S. 2 elétrons no subnível S. Mas esse está localizado no segundo período e o cálcio está localizado no quarto período. Então, nas colunas a camada de valência indica o período que eles estão localizados na tabela periódica. Os subníveis e as quantidades de elétrons na camada de valência indicam as colunas que eles estão localizados. Então, aqui nós vamos falar para vocês, grupo 1.
Então, eles são chamados de metais alcalinos. Grupo 2, quer dizer, a coluna 2, são chamados de metais alcalinos terrosos. O grupo 16 é chamado de calcogênios. O 17, halogênios. E o grupo 18, gases nobres. Então, se a gente tem 18 colunas na tabela periódica, que pode ser chamado de grupo também, ou colunas, a gente vai ter que memorizar apenas essas 5 famílias. Elas são muito importantes. Em todos o estudo da química, a gente vai fazer ligações químicas, vai fazer reações químicas, a gente vai utilizar muito esses elementos que pertencem a essas 5 colunas. Então, observa que eu coloquei aqui, ó, grupo 1, 1A. Então, álcali vem de cinzas. Então, sempre nas cinzas de plantas são encontradas só de potássio. Aqui, ó, grupo 2 ou 2A. Então, são elementos, né, que são encontrados na Terra. Os 6A são elementos formadores de cobre. E da 7A são formadores de sais, os halogênios. Os gases nobres, eles são encontrados no ar atmosférico. Esses elementos, eles são inertes, eles não reagem com nenhum outro elemento. Eles são encontrados na forma monoatômica, por exemplo, igual o hélio, ou o neônio, que eu dei o exemplo anteriormente. Ele veio na forma de Ne, quer dizer, na forma Ne, não é forma diatômica, é forma monoatômica. Eles não combinam com outros elementos, eles são estáveis. Então, na tabela periódica, a gente vai voltar aqui, olha, na coluna 1A, metais alcalinos, coluna 2, metais alcalinos terrosos. Quando a gente salta lá para 13, aqui, ó, grupo do boro, é porque o primeiro elemento que está localizado nessa coluna é o boro. Então, a gente fala, não tem um nome específico. A gente chama grupo do boro. Na coluna 14, que seria a coluna 4A, a 13, 3A, então voltando aqui, ó, grupo do carbono, porque o primeiro elemento que está localizado no alto dessa coluna é o carbono. Então, coluna 5A ou coluna 15. O primeiro elemento que está localizado nesta coluna, no alto dela, é o nitrogênio. Então, a gente fala grupo ou coluna ou família do nitrogênio. Na coluna 16 ou 6A, estão localizados calcogênios. Na 17, na coluna 17, ou 7A, estão localizados os halogênios. Na coluna 18, ou 8A, estão localizados os gases nobres. Então, aqui, a coluna 1A, 2A, 13, 14, 15, 16, 17, 18, eles têm uma classificação. Eles são chamados de elementos representativos. O que são elementos representativos? São aqueles que preenchem as colunas A. Então, a dica são as colunas altas. Mas esse representativo, os elementos da coluna A recebem outros nomes também. Pode ser chamado de elementos típicos ou elementos característicos, além de ser chamado também de elementos representativos. Observa aqui esses elementos do meio. Então, da coluna 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Esses elementos estão localizados aqui no meio da tabela periódica e são chamados de elementos de transição. Eles são chamados de colunas B. Então, esses elementos aqui, essa coluna, a tabela periódica, ela é formada por 2 tubos. Então, vamos supor, se você pegar aqui 1, 2, salta lá por 3, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A, seria o tubo externo. Esse aqui do meio, esses elementos, aqui é o contrário. Aqui, ó. A coluna 11, ela é o grupo 1B, aqui 2B, 3B, 4B, 5B, 6B, 7B. Esses 3 aqui, A8, A9 e A10, é a coluna 8B. Vocês vão observar na tabela de vocês ou numa próxima tabela que a gente olhar aqui para frente.
Elementos representativos e de transição. Os representativos, ou característicos, ou típicos, são das famílias A. Então, a família 1, 2, a 13, 14, 15, 16, 17 e 18. E colocamos entre parênteses aí, que pode representar 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A e 8A. Os elementos de transição, famílias B, vai da coluna 3, a linha vertical, coluna 3, até a coluna 12. Os elementos de transição, eles podem ser classificados em transição externa e transição interna. Aqui eu coloquei apenas a interna para vocês, para chamar a atenção na classe dos lantanídeos e dos actinídeos. São aquelas duas faixas que ficam debaixo da tabela. Olha aqui. Exercícios. Primeiro, qual desses elementos são representativos? Então, todos os elementos que estão localizados nas colunas altas, colunas A, são chamados de representativos. Então, nós temos aqui, olha, o hidrogênio. Depois nós seguimos aqui, ó, à direita aqui, o hélio. Temos o sódio. O K, que é o potássio, o Ca, que é o cálcio. Temos aqui, ó, o flúor, o oxigênio, carbono, nitrogênio, enxofre, cloro, argônio, bromo. Esses elementos todos das colunas altas, eles são chamados de elementos representativos. Agora está perguntando, qual deles é de transição externa? Então, transição externa são os elementos ferro e ouro, Fe e Au. São os elementos que estão localizados no centro da tabela. Qual deles é de transição interna? Então, os de transição interna são esses que ficam nessas duas linhas horizontais aqui na parte inferior da tabela. Nós temos aqui o urânio. O urânio aqui na parte inferior é o de transição interna. Qual deles pertence ao mesmo grupo? Então, grupo, coluna, família. Então, nós vamos pegar aqui o elemento, como falou grupo, nós vamos pegar aqui o grupo da coluna 1A. Nós temos o hidrogênio, o sódio e o potássio. O grupo 2A, nós temos o cálcio e temos o bário. Na 6A, nós temos o oxigênio e o enxofre. Na 7A, nós temos o flúor, cloro e bromo. E na coluna 18, 8A, nós temos o hélio e o argônio. Agora, a questão 5 está perguntando quais deles pertencem ao mesmo período. Então, são as linhas horizontais. Então, vamos observar aqui, ó, na primeira linha horizontal, nós temos o hidrogênio e hélio no primeiro período. No segundo período, nós temos flúor, oxigênio, nitrogênio e carbono. No terceiro período, temos argônio, cloro, enxofre, sódio. No terceiro período, temos potássio, cálcio, ferro e bromo. No quinto período, não temos nenhum elemento. No sexto período, temos o ouro e o bário. E esses elementos, essas duas linhas horizontais aqui, essa primeira está localizada no período 6 e essa aqui no período 7. Então, no período 7, nós temos quem? O urânio. Questão 6. Dentre os elementos em questão, quais são classificados como alcalinos, alcalino terroso, calcogênio, halogênio e gases nobres? Então, é muito importante salientar o seguinte: o hidrogênio, ele não faz parte dos metais alcalinos, inclusive ele é um ametal. O hidrogênio, ele apenas está agrupado aqui no grupo 1
por ter a mesma configuração eletrônica dos metais alcalinos. Ele termina em S1. Então, a série dos metais alcalinos vai ser aqui, ó. Sódio e potássio. Alcalinos terrosos, cálcio e bário. Calcogênios, oxigênio e enxofre. Halogênios, flúor, cloro e bromo. Hélio e argônio são os gases nobres. Pessoal, vamos ficando por aqui e até a próxima aula.